Estudando Romanos, lição 19, parte 3. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvano e estou trazendo hoje mais uma parte do estudo de Romanos. Nessa aula de hoje continuaremos o estudo do capítulo 7 e vamos concluir esse capítulo de número 7, onde nós temos como título Vidas de Lutas, as duas naturezas. Portanto, a parte 3 da lição 1 é que nós estamos apresentando hoje. Nós já vimos em lições anteriores, dentro do capítulo 7, o ponto de número 1, onde nós falamos a lei e o crente, que foram dos versículos 1 ao 6, dos versículos 1 ao 6, que nós fizemos a lição 19, parte 1. Depois nós trabalhamos o ponto 2 do nosso esboço, que foi o papel da lei é revelar. Nós trabalhamos os versículos de 7 até o 13, que é a lição 19, a parte 2. E hoje nós vamos trabalhar com a parte 3 do nosso esboço, que é a lei mosaica e o crente carnal, que vão dos versículos 14 ao versículo 25. Você pode rever esses estudos acessando o nosso canal. Aí você vai ver a lição 19, parte 1 e a lição 19, parte 2. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui, mas seria aconselhável você ler. É só para também não tomar muito tempo aqui nessa gravação e estender demais. Mas nós vamos tratar agora dos versículos 14 até o 25. E o texto aqui, ele descreve uma pessoa que está tentando ser boa e santa por seus próprios esforços, podendo então ser você, eu ou Paulo, alguém. Eu creio que neste texto o apóstolo Paulo abre o seu coração e nos conta de uma experiência que é, na verdade, a essência, o âmago da situação humana. Logo no versículo 1 ele diz que a lei é espiritual, porque lida com o meu espírito, isto é, penetra no mais profundo do meu ser. Qual é o problema então? Sendo a lei espiritual, santa e boa, por que não pode então santificar o homem? A resposta de Paulo é: eu contudo não sou. Outras traduções dizem: eu todavia sou carnal, versículo 14. E por isto não posso reagir como devo, pois sou escravo do pecado. A lei é espiritual, não só porque é inspirada pelo Espírito de Deus, mas porque revela a natureza e caráter de Deus. O Salmo 19, versículos 7 ao 10, descreve a sua perfeição. Mas quando se trata de salvar e santificar, a lei nada pode fazer. Leia Romanos 3:20, Gálatas 3:23 e 24 e Gálatas 3:11. John Stott diz: a lei é boa, mas também é fraca. Em si, ela é santa, é contudo incapaz de tornar-nos santos. Esta importante verdade jaz por trás de toda a parte final de Romanos 7. Esta inabilidade da lei para salvar ou santificar alguém é porque ela não pode livrar alguém da carne, que é aquela natureza pecaminosa que trazemos do berço. No versículo 15 a 25, Paulo descreve a triste condição do crente carnal em detalhes. Ele é um homem dividido, sabe o que é certo e quer fazê-lo, mas faz o errado. A luta entre as suas duas naturezas é forte, pois tem a natureza carnal que herdou de Adão e tem a natureza espiritual que recebeu de Cristo após a sua conversão. E é assim também com você e comigo. Temos duas naturezas em nós, a carnal e a espiritual. A pergunta aqui é: qual delas vai dominar a nossa vida? Isto é muito sério. E é inclusive o propósito do capítulo de número 8, quando nós vamos estudar o próximo capítulo, né? Nós estaremos tratando exatamente, olhando essa questão de qual natureza devemos deixar que nos domine. Tanto W.H. Griffith Thomas, doutor em divindade,
como Alpha J. McLean, professor de teologia e de Bíblia do Grace Seminary nos Estados Unidos, concordam que este texto de Romanos 7, 14 a 25 é constituído de 3 ciclos de confissões. Em cada um deles, Paulo declara um fato, depois prova esse fato e finalmente traz uma conclusão. Note que cada ciclo começa com uma afirmação. Sabemos, versículo 14 começa dizendo sabemos, o versículo 18 começa dizendo sei, e o versículo 21 começa dizendo assim encontro. Então nós vamos ter, dessa forma, o primeiro ciclo, que começa no versículo 14 e vai até o versículo 17. Observe, em primeiro lugar, o fato, que está no versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Esse é o fato. A prova, versículo 15 e 16. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Isto quer dizer que o seu eu é incapaz de detê-lo, de segurá-lo para não fazer o que desaprova. Mas tenha cuidado, não podemos confundir esta afirmação dele com o que disse o famoso poeta romano Ovídio: eu vejo melhores coisas e eu as aprovo, mas sigo as piores. Paulo está dizendo que ele não reconhecia a verdadeira natureza do que fazia como convidado pelo pecado, mas diferentemente de Ovídio, ele não seguia as piores coisas, pelo contrário, ele as odiava. Aí ele traz a conclusão, que vem no versículo 17. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aqui, Paulo não está agindo como algumas pessoas que dizem, foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Ele não está dando uma desculpa, está explicando que não é o seu verdadeiro eu, mas o eu carnal do qual ele se tornou escravo e que o leva a fazer o que não quer. Note que mesmo assim ele permanece responsável, porque se permitiu ser escravo do pecado. Em última instância, a responsabilidade era dele. Depois nós temos o segundo ciclo, que começa no versículo 18, vai do versículo 18 ao 20. E aí nós temos de novo fato, prova e conclusão. Sempre nós vamos trabalhar dentro desta visão. Então aqui o fato, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Né? Aí Paulo, aqui, ele está repetindo em substância o que já disse no versículo 14, eu sou carnal. A diferença aqui é que ele deixa claro a distinção entre o eu, quando diz em mim, e a carne. Quer esclarecer que há algo nele além da carne. E aí nós temos a prova, versículo 18 e 19. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aqui está também uma repetição do que diz no versículo 15, porém com maior clareza. A vontade de fazer o certo estava sempre presente e ao seu alcance, mas a capacidade de execução do certo era o que não conseguia obter. Ele continua escravo do pecado. É aquele conflito que cada um de nós sabe tão bem, entre nossas ideias e a realidade do que somos verdadeiramente. E aí nós temos a conclusão desse segundo ciclo, que é o versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Novamente, a mesma conclusão do versículo 17. O pecado é meu senhor, meu chefe, meu rei. Eu não consigo romper com ele. Novamente, Paulo não está tentando se desculpar, mas ele quer mostrar a tirania da escravidão e a miséria para quem vive dominado pela carne. E vamos então para o terceiro ciclo,
que vai do versículo 21 até o versículo 25. E, de novo, nós teremos o fato, a prova e a conclusão. O fato, versículo 21, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. E aí, em todos os 3 ciclos, Paulo está consciente de uma contradição moral e um conflito interior. Há um desejo de fazer o certo, porém, o mal está constantemente presente. Vamos ver a prova, versículo 22 e 23. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Notem que estes versos são parecidos com os versículos 15, 18 e 19. De um lado, o seu eu verdadeiro deleita-se na lei de Deus, enquanto do outro lado, o seu eu do velho homem, a carne, luta, guerreia contra a lei da sua mente. Paulo está reconhecendo aqui que, como já foi dito, há no homem 2 naturezas. Uma deleita-se e a outra faz guerra contra a lei de Deus. O cristão está sujeito a essas 2 forças que simultaneamente estão nele. Daí o estado de tensão em que vive o verdadeiro cristão. Poderíamos concluir, e aí trazemos a conclusão do terceiro ciclo, que vai dos versículos 24 a 25, quando Paulo então diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Em todos os ciclos, a conclusão é a mesma, não é? Mas não é aqui que paramos, graças a Deus. O final de toda esta contradição e conflito é um grito de agonia e dor. Paulo não usa as palavras quão culpado eu sou, mas sim miserável homem que eu sou. Porque o ponto central do conflito não é a culpa e condenação, mas sim a força do mal, a carne, que não pode ser vencida pelo esforço humano. ênfase, não pode ser vencida pelo esforço humano. Como ele lida com todo esse conflito ao chegar ao fundo do poço, ao encarar a realidade da sua carnalidade? Note que ele não diz o que eu posso fazer, mas sim quem, pois ele sabia que nada podia fazer. E então ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A grande lição desse capítulo é que não adianta pensarmos que podemos viver uma vida cristã e resolver nossos problemas grandes ou pequenos na base do esforço próprio. Não é através de uma determinação firme que iremos superar o mal, a carne, o pecado em nossa vida. Tudo começa nas grandes e pequenas coisas, quando de coração podemos dizer: miserável homem ou miserável mulher que eu sou. Ou seja, quão incapaz sou para enfrentar o dia a dia, para mudar de cidade, de emprego, para mudar essa crise que eu estou vivendo, para ser submissa ao esposo, à esposa, para amar a minha esposa, para ser o pai que devo ser, para ser o professor da escola bíblica que eu devo ser, para ser esse funcionário bom que eu preciso ser, para ser uma verdadeira testemunha do meu Jesus no trabalho, onde quer que eu esteja. Mas graças a Deus que através de Cristo, que nos libertou da lei e nos colocou em nós o seu Espírito Santo, e por isto vivemos na total dependência de Deus, pois entendemos o que Jesus disse em João 15,5: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, ou sem mim nada podeis fazer, conforme outras versões. Dê uma meditada em João capítulo 6, versículo 57. Vocês perceberam o que realmente Paulo está aqui lidando com um problema muito, mas muito sério, não é?
muito, mas muito sério. E ele não quer de forma nenhuma também deixar transparecer que não tem uma solução. Ele vem mostrar para nós que, embora há uma luta entre o espírito, nosso espírito e a carne, mas, né, em última instância, nós temos a quem recorrer para solucionar esse conflito. E este é a base, né? Este é o que traz uma alegria para nós ao estudarmos esse livro, né, de Romanos, e principalmente aqui nesse capítulo 7, né? Porque aqui nós temos então essa ideia de que não adianta nós pensarmos que podemos viver uma vida cristã e resolver nossos problemas, né? Seja ele grande ou seja ele pequeno, através da nossa intelectualidade, através da nossa força, através da nossa inteligência. Não vai ser. Nós vamos conseguir romper com isso à medida em que nós nos posicionarmos com toda a nossa confiança em Jesus Cristo, tá? E a nossa luta, é claro que ela não vai parar por aqui, né? Mas não há vida melhor do que a vida vivida, não na carne, mas se nós vivermos essa vida no Senhor, no Espírito, com Jesus. Eu quero convidar então você a continuar acompanhando os nossos estudos, né? Em breve nós trazemos a lição de número 20, nós vamos iniciar o estudo do capítulo de número 8, né? Às vezes algumas lições demoram um pouquinho para a gente poder preparar, tá trazendo a gravação, mas tenham paciência, né? E em breve nós estaremos postando então a nossa lição de número 20. Eu convido você a dar uma repassada nas outras lições, tá? E quero também deixar aqui claro, né, que esse estudo ele está sendo baseado na série de estudos de Romanos feito pelo pastor Ari Veloso. Eu estou fazendo uma adaptação e estou fazendo as gravações, tá bem? Todo o crédito desse estudo é dado ao pastor Ari Veloso, em memória do pastor Ari Veloso, um grande estudioso da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Se você está gostando deste estudo também, deixa para nós a sua manifestação através do joinha ou através de um comentário. Gostaria que você estivesse enviando essa lição para algum amigo seu, compartilhando, porque só assim nós conseguimos alcançar mais pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E também conseguimos esclarecer mais pessoas acerca das verdades do Evangelho de Jesus Cristo, tá bem? E para isso você é meu companheiro, meu parceiro nessa jornada aqui pela internet. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de Romanos, onde nós estaremos trabalhando o capítulo de número 8. Deus te abençoe e até a nossa próxima.